Olá, eu sou a pastora Nilda Helena Soares de Belo Horizonte e trago a palavra de Deus para o seu coração. O texto da nossa meditação de hoje se encontra em Lucas, no capítulo 18. Mas antes de fazer essa leitura, eu gostaria de deixar uma pergunta aí para a sua meditação. Onde está a sua esperança? Nos dias de angústias e tribulações, nos dias adversos, onde está a sua esperança? É muito fácil, nos dias de deleite, nos dias de bonança, nós falarmos que a nossa esperança está no Senhor. É muito fácil nós liberarmos essa palavra com todo entusiasmo, mas nós somos colocados em xeque, somos colocados ali à prova quando chega o dia da tribulação, o dia da adversidade. A palavra do Senhor em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança? Hoje, nos dias atribulados, o que te dá esperança? O que você tem ouvido? Quais são as vozes que você tem ouvido? Muitas vezes, nos momentos de alegria, é muito fácil a gente se lembrar do Senhor e falar: a minha esperança está em Deus, a minha confiança é completa em Deus. Mas nós somos, como eu disse, colocados à prova no dia da adversidade. Porque muitas vezes nós esquecemos e depositamos a nossa esperança em homens. Nós ouvimos as vozes da multidão. Nós queremos simplesmente nos comparar aos demais. Nós queremos nos colocar no bolo da multidão. Ei, a palavra de Deus diz que nós somos raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. Ei, será que você se esqueceu disso? Porque se você se esqueceu, você se coloca no bolo. Agora, se você não se esqueceu, você entende que você é diferente, que você é propriedade exclusiva, particular do Senhor. Você não se deixa levar pelas vozes da multidão. Você não se deixa abater ou mesmo atemorizar por elas, porque você sabe quem é o seu Pai. O texto aqui proposto em Lucas 18 diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele? E ele diz mais: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Uma pergunta bem inusitada, né? Uma pergunta instigante. O Senhor faz para mim e para você nesse dia. E você? Como é que está a sua fé? Onde está a tua esperança? Será que você só tem ouvido aí e dado crédito as vozes dos profetas da desmotivação? As coisas contrárias? Será que você tem se colocado aí no bolo, se achando como os demais? Porque muitas vezes nós nos colocamos no bolo. Nós queremos estar lá no meio da turma toda, da multidão, o caos que vem para eles. Porque está chegando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreenda essas vozes que insistem em povoar a sua mente. Você é de Deus, você é selado. Vamos mais um texto para a nossa meditação? Olha que maravilha, de Malaquias, no capítulo 3. Um texto muito conhecido, depois vocês podem ler aí, mas eu quero me ater a alguns versículos. Naquela época também o povo estava confuso, o povo se comparava às demais nações, se comparava àqueles que estavam se dando bem, mesmo praticando iniquidade. O povo tem a tendência de esquecer muito rapidamente os feitos de Deus. E aqui, no versículo de número 15, diz assim: ora, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Olha, também os que cometem piedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então
aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ai, que palavra maravilhosa! Que palavra inspiradora para o meu e para o seu coração. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ei, você serve a Deus ou você não serve? Você é justo ou você é injusto? Aqui está dizendo, poupá-los-ei como um filho que me serve. Você serve a Deus? Ou será que até mesmo o seu serviço, a sua diaconia está sendo posta à prova nos dias de dor, nos dias de tribulação? Será que você está tão temeroso é porque não tem tanta certeza das suas obras, dos seus feitos diante do Senhor? Será que você está com medo de tudo isso? Porque existe, diz a Bíblia, um memorial a nosso respeito diante do Senhor? Eu quero te convidar a abrir o seu coração e a sua mente, a voltar para a palavra de Deus. Em nome de Jesus, pare de se atemorizar. Pare de se colocar no bolo. Você é propriedade particular. Você é pessoa diferente. Eu amo a palavra do Senhor e tem alguns textos que eles sempre mexem muito comigo. Um deles é o Salmo 20. Principalmente o versículo número 7, quando diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor. Oi, você está me escutando? Você tem dado ouvidos a quem? Quais são as palavras dos profetas da desmotivação, do caos, que tem povoado a sua mente? Cadê a sua esperança? Está em quem? Se for em Deus, você muda de atitude. Se for em Deus, você não vai mais ficar do jeito que você está atemorizado. Se a sua esperança está em Deus, se você realmente acredita na Bíblia, na palavra do Senhor, entende que nós somos separados, raça eleita, nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, tesouro particular, você vai mudar. Isso vai povoar a sua mente, vai trazer à sua memória a esperança. Aí você vai parar de dar ouvidos a outras vozes. Entenda, filho de Deus. Entenda, filha de Deus. Você não está no bolo. Você não está no bolo. Entenda isso em nome de Jesus. Por que você insiste em se colocar no bolo? O Senhor sempre poupou seus filhos. O Senhor sempre os guardou. O Senhor sempre protegeu aqueles que temem a Ele. O Senhor nunca nos deixou na mão e não é agora que Ele vai deixar. Então levanta aí desse seu letargo espiritual, porque a pior pandemia que pode acontecer na vida de um ser humano é a pandemia espiritual, é o esfriamento, é a falta de confiança em Deus, é o medo das vozes, da multidão, é a comparação com os lá de fora que não temem a Deus. Na palavra do juiz Iníquo, diz que aquele homem não temia a Deus nem aos homens, mas o próprio Senhor muda o coração das pessoas. O próprio Deus, faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Entenda e preste atenção na pergunta. Será que quando Jesus voltar, vai encontrar fé nessa terra? Será que quando Jesus voltar e a sua volta está breve, vai encontrar fé em seu coração? Você será aprovado ou reprovado? Pense bem nas suas ações. Pense bem como você tem se comportado como filho de Deus. E se levante, porque é tempo de você trazer à memória aquilo que te dá esperança. E a nossa esperança, ela está em Jesus Cristo de Nazaré e em ninguém mais. Ninguém mais pode fazer nada por nós. Pode fazer inúmeras tentativas, mas quem pode nos guardar é somente o Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe e te dê um dia de vitórias.